Olá, queridos amigos, queridas amigas. Meu nome é Vinícius Brito, faço parte da Federação Espírita do Amapá e é com a felicidade enorme, com uma satisfação também e desde já o nosso muito obrigado ao convite da página do Centro Espírita Frei Evangelista para que a gente hoje pudesse conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, um pouquinho sobre Jesus. Então, que nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, estejamos todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor do nosso Pai Celestial, invadindo os nossos corações, os nossos lares, porque a gente ainda precisa viver bem. Estamos passando ainda pela pandemia, passando ainda pelo coronavírus. Então, esse é o intuito da nossa conversa de hoje. Nossa vivência dentro dos nossos lares. Bom, o nosso tema está dentro de Jesus no Lar, um livro de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, mais especificamente no capítulo 1, O Culto Cristão no Lar, em que Jesus começa com o seguinte: o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir um novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante. E aí então a gente consegue perceber agora o primeiro ensinamento de Jesus dentro dessa pequena frase, de que às vezes a gente ainda tem as nossas conversações com os nossos familiares, com os nossos amigos, mesmo que dentro dos nossos lares, de forma improdutiva, de forma não tão edificante e às vezes até um pouco maledicente, falando dos nossos irmãos, falando disso, falando daquilo. Então Jesus, fraternamente, puxando as nossas orelhinhas, fala que a gente precisa ser mais vigilante, a gente precisa conversar mais, ter mais atitudes que engrandeçam o nosso espírito, que mude a energia sobre as nossas casas. Então é nesse sentido que Jesus vem chamando essa atenção, que Neio Lúcio vem chamando essa atenção. E aí Jesus, mudando o rumo da conversa, pergunta a Simão Pedro: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Então Simão Pedro responde: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. E então Jesus sorri e pergunta novamente: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? E aí vem o apóstolo e responde: Certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E aí Jesus ainda continua com as perguntas, faz o seguinte: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E vem Simão Pedro e responde: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Se a gente pega essa analogia de Jesus e traz para a gente e para os nossos lares, a gente vê o seguinte: essa pesca, esse preparo dos melhores peixes, a gente pode entender que seja o preparo dos nossos melhores sentimentos, o preparo dos nossos melhores pensamentos, mas para que a gente possa preparar tudo isso, nós precisamos antes do quê? Do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa da reforma íntima para que a gente prepare, para que a gente tenha os nossos melhores sentimentos, pensamentos, condutas. E aí então, da questão do oleiro, a gente consegue perceber que depois que a gente prepara tudo isso, a gente precisa o quê? Modelar da forma que a gente acha necessário, da forma que a gente acha importante. E aí depois do oleiro vem o carpinteiro,
E o carpinteiro nada mais é que o trabalho, em que se a gente perceber as nossas relações dentro de casa, e se a gente ficar inerte e não tomar providências, não agir de uma forma em que a gente possa viver bem com os nossos familiares, a gente não vai sair do lugar. A gente percebe que então a gente precisa do preparo, a gente precisa preparar as melhores escolhas nossas, as nossas melhores coisas. A gente precisa se modelar, a gente precisa trabalhar em nós mesmos para que a gente tenha um bom convívio dentro de casa. Esse então é o segundo ensinamento de Jesus. E mais embaixo, ele diz o seguinte, muito sabiamente: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E mais embaixo, no mesmo parágrafo, ele completa: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Gente, essa é uma pergunta muito interessante, muito pertinente, em que ele praticamente nos fala: se a gente não consegue viver bem com as pessoas que escolhemos estar juntos, como é que a gente quer a harmonia de toda a nação? E ele frisa de que a paz começa em nossos lares. Essa é a parte mais importante. Bom, gente, mas para que a gente possa entender melhor sobre essas indagações de Jesus, a gente precisa ter em mente o quê? De que quando os nossos irmãos desencarnam, quando nós desencarnamos, às vezes a gente leva as nossas paixões viciosas, aqueles nossos, às vezes, ódios violentos, as nossas vinganças, insaciáveis vinganças. Claro que tem os nossos irmãos também, que mais adiantados, que já perceberam a partícula da verdade, que já perceberam a vida espiritual, eles conseguem ter outras vivências. Mas ainda temos irmãos em que desperta essa animosidade, que desperta ainda essa revolta em não perdoar e mais e não conseguem também amarem. Nós não conseguimos amar aquelas pessoas que nos prejudicam. E se a gente não consegue entender, não consegue amar, a gente não consegue perdoar. Às vezes aquela pessoa que nos prejudica, ela tirou a nossa família, tirou a nossa fortuna, e aí a gente não perdoa. E aí precisa entender que dentro dos nossos lares estão pessoas não só com afinidades, não só com os nossos mesmos objetivos, mas às vezes temos nos nossos lares, dentro das nossas casas, sendo pai, mãe, irmãos, tios, que são às vezes nossos desafetos. E como Deus é tão misericordioso, Ele faz com que voltemos no plano físico juntos, para que a gente possa se amar, se respeitar, se acolher, se entender e assim deixar nossas diversidades para lá e consiga estar juntos. Então é por isso que Jesus vem e nos fala que os nossos lares, que a paz começa sobre as telhas dos nossos lares. E aí então, em uma pergunta dentro de um livro em que eu gosto muito, que é Estudando o Evangelho de Martins Peralva, no seu capítulo 13, ele faz a seguinte indagação: como poderíamos igualmente restabelecer o contato com almas que semearam espinhos em nosso caminho e com almas que tiveram em seu caminho pedras colocadas por nós? E era a nossa conversa anteriormente.
que a gente pode nos transformar, né, gente? Como é que a gente pode restabelecer esse contato e ainda vindo na mesma família daquelas pessoas que nos prejudicaram ou então que a gente prejudicou? E a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, em que Santo Agostinho, ali nos comentários dos Espíritos, Santo Agostinho fala a importância do que os pais precisam ter para com seus filhos. E a gente precisa entender que essa via é de mão dupla. A responsabilidade dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E aí a gente consegue perceber fraternalmente o convívio. Mas vamos lá primeiro dos pais para com os filhos. Diz o seguinte Santo Agostinho: sabei dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos que cada pai, que cada mãe perguntará a Deus: que fizerdes do filho confiado à vossa guarda? Então Santo Agostinho, ele vem nos auxiliando sobre essa responsabilidade do pai com a mãe, com os filhos, para que aproxime de Deus, para que tenha esse convívio, esse respeito, esses cuidados, para que no futuro seja o dito homem de bem. E Paulo, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 2, ele diz o seguinte: vossos pais, não revolteis vossos filhos, mas criai-os, ministrando-lhes uma educação e conselhos inspirados no Senhor. E aí Paulo também vem mostrando para todos nós em que a gente precisa ter essa educação, essa vivência de pai e filho, inspiradas, aconselhadas pelo Senhor, que é nosso Pai Celestial. E como é que a gente precisa ter essa prática, essa conversa que lá atrás a gente conversou sobre ser edificante, ser produtiva, que só assim os nossos filhos vão crescer como pessoas boas, ou se tiver aquelas predisposições em que às vezes não se dá bem, às vezes é uma relação conflituosa, vai às vezes apagando tudo isso. E aí, por isso da fala de Santo Agostinho e também do apóstolo Paulo, dessa importância que é educar o filho juntamente com o nosso Pai Celestial. Como ele coloca aqui, ministrando-lhes uma educação, conselhos inspirados no Senhor. E então a gente vira para o nosso outro lado, como eu disse para vocês que era uma via de mão dupla, a gente vai dos filhos para com os pais. E a gente consegue perceber, primeiro, um dos maiores, mandamentos, que é o honra o vosso pai e a vossa mãe. E a gente consegue perceber que esse mandamento, ele é uma consequência de uma lei geral de caridade e de amor ao próximo, em que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente lê justamente esse capítulo, em que é intitulado Piedade Filial, ele diz em que a gente precisa primeiro amar
o nosso pai e a nossa mãe, ser caridoso para que com eles, e depois a gente vai para fora de casa. Então a gente precisa primeiro dar a devida importância, dar a devida responsabilidade para com os nossos pais, o honrar mesmo, para que depois que estivermos com muita amorosidade, vamos para fora das quatro paredes, como falou Jesus. E aí ele vem complementando também dentro do capítulo 14, que é honra do vosso pai e vossa mãe, no item 3, Kardec diz o seguinte: quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso. Ou seja, todos esses sentimentos, essas virtudes em que a gente precisa ter para com os nossos pais, para ter para com o nosso próximo, precisa ser ainda mais rigoroso para com os nossos pais. E aí vem André Luiz, lá no seu livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz, no capítulo 20, ele faz o seguinte comentário: lembra-te de que a dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Então, André Luiz vem mais uma vez puxando fraternalmente a nossa orelhinha, falando que o que nós fizermos de bom para com os nossos pais ainda é insolvável por sua natureza sublime, que é de nos amar, de nos aconselhar, de estar junto. Então, também colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, de que a gente precisa o quê? Auxiliá-los na velhice. A gente precisa não só respeitar, mas cuidar, ter esse carinho, ter esse afeto, que depois a gente consegue perceber, muitos irmãos, em que quando os pais envelhecem, quando os avós, os tios envelhecem, preferem colocar com alguém para cuidar, devido ao tempo, devido ao trabalho, mas que a gente precisa também ter esse carinho, ter esse afeto que eles tiveram com a gente quando nós éramos crianças. Devemos então apenas retribuir. E essa retribuição, como diz André Luiz, às vezes não vai ser o bastante ou o que eles merecem, porque eles merecem bastante. Então a gente consegue perceber nessa via de mão dupla de que o pai tem uma grande responsabilidade para com o filho e o filho tem uma grande responsabilidade para com o pai. E assim, gente, para que a gente possa, o nosso portanto dessa nossa história, Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 177, tirei apenas um parágrafo em que ele resume as nossas relações familiares, em que ele resume essa questão em que a gente precisa ter dentro dos nossos lares para que vivamos bem. Ele diz o seguinte: antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, vejam bem, gente, Emmanuel também vem falando em que antes que a gente saia das quatro paredes, antes de que a gente queira a harmonia das nações, como diz Jesus, antes que a gente queira fazer o bem para o nosso próximo, a caridade para com o nosso próximo, precisamos o quê? Fazer em casa. Fazer em casa. E ele fala, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos
familiares no dia de hoje. E mais do que nunca, gente, precisamos dessa cooperação dentro dos nossos lares pelo motivo em que eu já falei, que é da pandemia, que é do coronavírus, em que a gente precisa o quê? Se solidarizar. Que a gente precisa o quê? Ter o respeito, ter o carinho, para que os nossos pais, os nossos avós, não entrem em risco de pegar o vírus. Então a gente precisa o quê? Da cooperação, da paciência, do amor ao próximo no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então a gente consegue perceber, dentro de todas as nossas falas até agora, de que o nosso lar é a nossa primeira escola, é o nosso primeiro templo da alma. E aí, gente, vamos passar aqui para o capítulo 2 do livro Jesus no Lar, em que Jesus continua conversando com os familiares de Simão Pedro e que a gente vai entender um pouco mais de que é o lar, de como Jesus conceitua tão lindo e tão sabiamente o nosso lar. E diz o seguinte: em uma conversa com a sogra de Simão Pedro, a sogra de Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? E aí então Jesus, de uma maneira muito branda, como sempre, responde: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e de compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Então Jesus vem mostrando em que no período da nossa infância, no período em que a gente está aprendendo, claro, com responsabilidade dos pais, com responsabilidade de quem cria, não só dos pais, mas de quem cria, ele fala que vem primeiro as flores e depois a colheita dos espinhos. No início, paz e compreensão, depois as pedras e dissabores. E depois a gente já se encontra, vamos assim dizer, nós já sabemos lidar com as situações. Se vem uma aflição, e se a gente é já muito bem preparado dentro do nosso lar, como o nosso laboratório, a gente já consegue passar por essa aflição com uma calma, com uma leveza, com uma positividade. E aí Jesus, ele conceitua o lar das seguintes formas. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E ele também coloca que o lar, na maioria das vezes, é um cadinho santo ou um forno preparador. Esse cadinho santo é onde a gente toma os nossos recursos espirituais, é onde a gente consegue ficar bem, ficar em paz. É o nosso cadinho santo, o nosso lar. Ou um forno preparador para a vida externa. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. Dentro dos nossos lares, o que parece ser um dissabor, parece ser pedra, aqui dentro dos nossos lares é sempre alegria, é sempre recurso espiritual. E aí, gente, para finalizar, Jesus traz a seguinte mensagem também do nosso lar. O lar é o curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos da vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então,
com essa mensagem final de Jesus, é que a gente também já vai se despedindo dessa nossa conversa, desse nosso encontro, de que mesmo que tenham as aflições, os conflitos, a gente tem que ter a nossa fraternidade, nossa paciência, o nosso respeito. Como é que a gente percebe tudo isso? Buscando lá no início o preparo, escolhendo os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, condutas, tá certo, gente? Vamos nos modelando, vamos nos trabalhando para que a gente possa viver bem. E mesmo que venha as aflições e tudo isso, todas essas pedras e dissabores são lições. São lições para a vida eterna, que é a nossa vida espiritual. Então, gente, que todos vocês possam ainda conviver super bem dentro dos seus lares, com as suas famílias, sendo ela com os pais, com os avós, com os tios, quem fizer parte da sua família, seja um cooperador dentro da sua família. Não seja só mais um. Não fique na inércia, seja um cooperador dentro da sua família, para que seja diferente as suas convivências, as suas relações. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado à casa, ao Centro Espírita Frei Evangelista, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, e já deixo a nossa mensagem final. Coopere com a pandemia, ficando em casa, seguindo os protocolos de saúde e cooperando, ajudando, auxiliando e, mais do que nunca, amando aos nossos pais, aos nossos avós, que ainda são o risco maior para esse vírus. Então, gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos fazer a nossa parte e que Jesus sempre esteja conosco.